Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje, dia de clássico, Fla-Flu no Maracanã às 4 horas da tarde, meu parceiro. Última rodada da Taça Rio, o que vai definir aí os times que vão pra semifinal. Confesso que pro Flamengo é muito mais decisão do que pro Fluminense, mas de qualquer forma a gente não pode dar mole. Antes de eu falar um pouco sobre a partida, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. Não só esse vídeo, como o nosso canal, e vocês que já têm baixado sabem que é um aplicativo brabo demais, meu parceiro. O aplicativo é completo e gratuito para todo mundo que precisa saber sobre notícias, jogos, tabelas, tudo de futebol, meu bom. Quer saber de tudo? Quer ficar por dentro de tudo? Clica aí no primeiro link na descrição. Além de ajudar demais o canal, você vai estar se ajudando, meu bom. E agora vamos falar um pouquinho da partida, mano. A gente olhando aqui a tabela, a classificação da Taça Rio, Fluminense se encontra como líder do grupo A, enquanto o Flamengo tá ali na segunda colocação do grupo B. A gente tá se enfrentando, e como eu disse ali no início, né, cara, o Flamengo é muito mais tom de decisão do que pro Fluminense. O Fluminense, pra ele sair dessa liderança, teria que ocorrer vitória do Vasco, vitória do Volta Redonda, uma possível derrota do Fluminense. Teria que muita coisa acontecer aí pro Fluminense tá perdendo essa vaga. Enquanto o Flamengo, cara, ele tem que ganhar pra não ficar dependendo de outros resultados pra perder a vaga, entendeu? O Flamengo fica muito... A situação do Flamengo fica muito ruim caso ele perca o jogo de hoje. Então pra eles é, como eu disse, é muito mais decisão do que pro Fluminense. De qualquer forma, a gente já sabe que clássico Fla-Flu é sempre uma incógnita, né, cara? Pode ser o time que for, pode ser a posição que for, o time pode um tá lá na liderança e o outro lá na zona de rebaixamento, que vai ser aquela disputa acirrada, que os dois times vão querer demais a vitória, até porque é um dos clássicos que mais se ouve falar no Brasil, e não é de bobeira, porque é um clássico que tem muita história, meu parceiro. Para esse confronto, tiveram aí muitas especulações se o Fluminense irá com o time titular em si, ou se ele irá com o time reserva. Ainda não foi definido de fato qual será o time. O Fernando Diniz até chegou a falar que pouparia, mas não especificou quem seria poupado, não especificou se seria o time inteiro. E, na minha opinião, pelo que eu acho que vai ser, né, mano, eu acho que ele não vai estar optando por estar poupando todo mundo. Eu acho que ele vai poupar apenas algumas peças, as mais importantes, que talvez estejam aí mais desgastadas do que as outras. Até porque, como eu disse, cara, se a gente for olhar aqui a tabela, eu vou até botar a tabela aí na tela pra vocês, que vai ficar bem mais fácil essa visualização. Vou chegar um pouco pro lado para ela ficar aqui do lado. Então, cara, o Fluminense, como vocês podem ver, ele tá com 11 pontos. O Vasco da Gama e a Volta Redonda estão com 8. Eles vencendo vão a 11, a mesma pontuação do Fluminense. Porém, o Fluminense está com saldo de gol de 6. Vamos supor que o Fluminense empate. Se ele empatar, ele já está classificado, porque o Vasco e a Volta Redonda só podem chegar a 11. Se o Fluminense vence, obviamente também já está classificado. Agora, se ele perde, o saldo de gol vai diminuir. E os dois clubes vencem, esse saldo de gol vai interferir demais, mano. Porque vamos supor, o Fluminense perde aí de goleada. O Fluminense foi com o time todo reserva e perdeu por 3-0 pro Flamengo. Nosso saldo de gol vai para 3. Nós vamos continuar com 11 pontos. O Vasco vencendo de 2-0, ele já passa a gente, porque o saldo de gols dele vai para 4 e a pontuação fica a mesma. E o Volta Redonda vencendo por 3-0, sendo assim, já vai estar passando o Fluminense também. A gente tá bem? Tá. Tá muito mais pra gente passar de fase? Está. Porém, a gente não pode brincar e achar que vai com o time reserva e dane-se, porque pode dar ruim, rapaziada. Tem que ficar bem ligado nisso. E a gente olhando aqui, o Volta Redonda vai pegar o Boa Vista. O Boa Vista é outro clube que não está numa boa colocação. Fez apenas 5 pontos nos 5 jogos que jogou. Está em 5º do grupo B. Então, a gente já sabe que o Volta Redonda provavelmente irá ganhar. Até porque pro Volta Redonda esse jogo é muito importante, né? Pra ele estar tentando ali uma vaga, porque ele e Vasco estão disputando diretamente essa vaga, hein? A diferença entre os dois é um gol de saldo, apenas. O Volta Redonda tem grandes chances de se classificar, então por conta disso ele vai jogar pra valer pra caramba. Na verdade, todos os clubes eu acredito que vão jogar pra valer. Mesmo que o Fluminense, é o que eu tô falando, mesmo que o Fluminense não vá com o time titular, obviamente ele vai jogar pra valer, vai jogar com vontade, até porque precisa não perder, ainda mais se for de uma goleada, como a gente especificou aqui, mas a gente sabe que o time reserva não tem o mesmo ritmo de jogo, não tem a mesma qualidade, e isso é inevitável, sendo que o Flamengo, por outro lado, vai vir com o time completo, porque ele precisa demais dessa vitória e precisa muito pontuar. O Vasco vai pegar o Bangu, que é o líder do grupo B, ou seja, vai ser um jogo bem difícil pro Vasco. Pra ele estar vencendo aí, vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo ali que eu diria equilibrado. Então assim, temos que ter as devidas precauções, mas ao mesmo tempo tá muito mais pra gente do que pra eles dois. A disputa fica mais entre eles do que
eles dois com a gente, rapaziada. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa possível escalação. Já que a gente tá nessa dúvida se ele vai escalar ou não jogadores reservas e titulares, vamos colocar qual seria a escalação titular. Vamos lá. Rodolfo no gol, Gilberto na direita, Matheus Ferraz, Léo Santos, até porque o Digão continua machucado, Caio Henrique na esquerda, Ayrton no meio, Bruno Silva, Ganso, Ione Gonzalez, Luciano e Everaldo. Agora, na minha opinião, Vitor falando quem eu acho que ele vai estar poupando nesse jogo, caso ele vá poupar de verdade. Eu acho que um nome que seria poupado seria o Ione Gonzalez, porque desde que ele foi inscrito e pôde jogar pelo Fluminense, pôde atuar, o cara jogou todos os jogos e ele é um jogador que se doa muito dentro de campo. A gente vê sempre ele dando pique de tudo que é jeito, o cara participa da maioria das jogadas, é um centroavante que tá vindo muito bem, tá dando passe, tá fazendo tudo, mas ao mesmo tempo que ele tá fazendo tudo, que você tá vendo ele dando assistência e tudo mais, o cara tá correndo, meu bom. O cara tá correndo e tá cansando e tá suando, e todo jogo jogando quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, e se doando da maneira que ele tá se doando, com certeza a produtividade dele pode cair e pode haver alguma contusão muscular, cara, por ele estar fazendo esse esforço tão grande, porque mesmo jogando quarta e domingo ainda tem os meios durante a semana, ainda tem os treinos durante a semana, então o cara não tá parando nunca, velho, o cara tá diretão jogando, e isso talvez possa ser um problema pro Fluminense. Então eu acho que, como ele é uma peça muito importante, o Fernando Diniz vai estar poupando. Na verdade, nossos três atacantes estão vindo muito bem e se doando muito na partida. Luciano e Everaldo tiveram que cumprir suspensões, o que fez com que eles ficassem afastados aí de uma partida ou outra, assim, o que fez com que, né, eles tivessem pelo menos um descansinho ali no meio. Enquanto o Ione Gonzalez nem isso, velho. O Ione Gonzalez nem isso teve. Um jogador que claramente não vai poupar é o Ganso, né, porque nem jogou agora no Chile, então não tem por que poupar, além de ser um jogador essencial ali no nosso meio campo pra estar construindo as jogadas. O Bruno Silva, a gente ainda tá naquela dúvida, porque por mais que ele tenha conseguido efeito suspensivo, possa ser que dê algum problema pro Fluminense, porque pelo que eu li, não tô completamente certo, não me julguem caso eu esteja errado. Se vocês têm informação completa, comenta aí embaixo, que ainda tem uma liminar ali no meio, ainda tem algo que possa dar algum problema pro Fluminense se ele colocar o Bruno Silva pra jogar. Eu acho que no lugar dele entraria ou o Dodge ou o Alan. Outro jogador que vem se doando muito em campo, tá sendo decisivo pra nós, mas tá correndo pra caramba, é o Caio Henrique. Mas por que eu não acho que ele seria poupado? Porque o Caio Henrique, por mais que ele tenha sido acionado agora nas últimas partidas, todas elas como titular absoluto, jogando o tempo inteiro, antes disso, ele era reserva, entrava só no segundo tempo. Ele ainda dá pra dar uma segurada, não precisa poupar agora. E um jogador que é de suma importância, que também vem jogando pra caramba, é o Matheus Ferraz. E é o cara também, mesmo histórico do Ione Gonzalez. Desde que entrou, o cara não saiu. Se ele tem razões pra ser poupado? Sim, muitas. Mas se ele deve ser poupado? Não, definitivamente não, porque ele é uma peça muito importante ali pra gente, na nossa defesa, e eu acho que seria loucura tá poupando ele. Rodolfo é outro que também seria loucura poupar. E o Gilberto, pra falar a verdade, eu acho que será poupado, porque é um jogador que veio de contusão, ainda não estabeleceu aquele ritmo que ele tinha, e isso pode ocasionar também um problema muscular, então talvez o Fernando Diniz vai estar poupando ele. Eu preferia o Igor Julião no lugar dele, porque eu já falei aqui várias vezes, em várias lives, que ele entrou uma vez só no ano e entrou melhor do que Ezequiel em todas as vezes. Então eu não entendo por que ele não coloca o cara pra jogar. Mas é isso, rapaziada. Essas são as informações pro jogo de hoje. Provavelmente podem ocorrer muitas mudanças de tudo que eu falei, até porque o Fernando Diniz, ele, como eu sempre falo aqui, é uma pérola. Todas as escalações dele é uma pérola. Por mais que a gente saiba que tem um time titular absoluto, ele pode inventar umas paradas absurdas, mano. Na Sul-Americana ele escalou o Frazan, mas o cara tava tentando botar volante na zaga, então a gente não sabe o que o cara vai fazer, entendeu? A gente não sabe também qual é a conversa dele com os jogadores. De repente a gente tá falando aqui, pô, o Ione Gonzalez deve estar cansado, tá jogando todos os jogos, mas o Ione Gonzalez chega pro Fernando Diniz, mano, eu tô tranquilão, pode me colocar e tal. Então, mano, é uma incógnita, a gente não sabe a escalação de hoje, só vai saber na hora. Talvez um pouquinho antes vai sair alguma notícia sobre alguma peça que ele vai poupar, mas de hoje, agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, essa é a minha visão, é o que eu acredito. Se você pensa diferente de mim, pode comentar aí embaixo. Uma parada que eu vou pedir pra vocês comentarem também é o palpite pro placar de hoje. Comenta aí embaixo quanto você acha que vai ser, se o Fluminense vai vencer, se o Flamengo vai vencer. Quem acertar o placar, eu vou estar falando o nome e mandando um salve especial na live, no pós-jogo ao vivo que eu vou fazer assim que o jogo acabar. Ou seja, vamos lá, rapaziada. Comenta aí embaixo o palpite, se você concorda ou discorda com a minha opinião.
sobre o caso do Bruno Silva. E é isso. Agora que você fez todas essas coisas, se inscreva no canal, deixa aquele like e hoje à noite apareça no canal de novo, porque terá live e terá o vlog do jogo. Eu estarei presente no Maracanã, gravarei o vídeo pra vocês, vou estar postando no canal e vocês vão estar podendo ver como será lá na arquibancada. Estarei de setor sul, pra quem perguntar, provavelmente no acesso B superior. É isso aí, rapaziada, tamo junto, é nóis, valeu pelo mais um acesso. E o cara tá aparecendo aqui. Tava o tempo todo fazendo graça ali atrás da câmera, eu tava aqui focando aqui na gravação e o cara ali fazendo dancinha aqui atrás. Faz a dancinha agora aqui pros caras, pô. Vou passar vergonha, cara. Eu não quero passar vergonha, não. É, mas pra mim tu passa vergonha, pros outros você não quer. Ué, mano.